Graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4. Nós vamos estar estudando e meditando hoje nos versículos 1 ao 5 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Amém? Amém. Todo mundo abriu? 1 Timóteo 4, versículos do 1 ao 5. Amém? Amém. Leamos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, o privilégio de estudarmos, de lermos a Tua palavra, e não somente de estudarmos, mas meditarmos e tirarmos para as nossas vidas lições preciosas que vão nos fortalecer na nossa fé, nos edificar, fazer com que a nossa fé em Cristo Jesus, ela seja firmada, ela aumente, ela seja revigorada, renovada, e que assim, Senhor, nós possamos continuar na nossa caminhada cristã, sem que o Senhor nos permita que venhamos enveredar por ensinamentos contrários à Tua palavra. Que o Teu Espírito trabalhe em nosso coração através da Tua palavra lida, exposta, explicada e aplicada em nossas vidas. Que o Teu Espírito nos conduza de tal maneira que verdadeiramente não nos permita nos desviarmos da doutrina do Senhor Jesus. E que as verdades que serão reveladas, que estão reveladas na Tua palavra, mas que nesse momento serão expostas, que essa verdade, ela cada dia mais encontre espaço e morada em nosso coração. Porque, para que, quando nós estivermos firmados nessa verdade, Senhor, nada, absolutamente nada nos abalará. Amém. Ensinamento errado algum nos levará, Senhor. E não nos deixaremos levar por qualquer vento de doutrina, mas firmados estaremos na Tua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso privilégio, e esse também é o nosso agradecimento, no nome de Jesus, amém, Senhor. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta de 1 Timóteo, ele começa instruindo Timóteo e identificando uma heresia que estava se espalhando naquela congregação. E é bem provável que ele fica sabendo de tudo que está acontecendo aqui bem antes dessa carta, e ele envia para lá Timóteo, para que Timóteo colocasse as coisas em ordem. Só que primeiro ele envia Timóteo, e depois de enviar Timóteo é que ele manda essas instruções para Timóteo colocar aquela igreja em ordem. E no capítulo 1, Paulo primeiramente identifica aquela heresia que estava sendo ensinada. E não somente ele identifica essa heresia, mas ele identifica também os hereges, os falsos mestres, aqueles que estavam ensinando
toda aquela heresia, todo aquele ensinamento falso. Ainda no capítulo 1, Paulo instrui Timóteo a combater não somente as heresias, mas combater também aqueles falsos mestres. Já no capítulo 2, Paulo instrui a Timóteo sobre a verdade do conhecimento sobre Deus. Muito embora, ou por causa dos ensinamentos errados, que eles diziam que o conhecimento sobre Deus era algo oculto e que só poderia ser alcançado por aqueles que tivessem um grau de inteligência altíssimo. E aí Paulo começa a instruir Timóteo no capítulo 2, dizendo que a vontade de Deus é se revelar por completo. E que ele se revelou por completo na pessoa de Cristo Jesus. Então ele instrui Timóteo sobre a verdade acerca do conhecimento sobre Deus e da verdade acerca do conhecimento sobre Cristo Jesus. Amém? Amém. Ainda no capítulo 2, Paulo instrui a Timóteo a organizar a igreja. E ele começa fazendo essa organização acerca do papel do homem e do papel da mulher nas reuniões públicas da igreja. Aí ele inicia no capítulo 3, ainda nessa questão de organização da igreja, agora organizando a igreja em liderança. Ele começa a organizar as lideranças da igreja. E ele começa a falar que a igreja ela deve ser constituída por presbíteros e deve ser constituída por diáconos. E ele faz isso porque uma igreja bem estruturada em sua liderança, ela está mais fortificada para combater e lutar contra as heresias. Por isso, no capítulo 3, Paulo instrui Timóteo acerca da liderança da igreja. Aí ele chega aqui no capítulo 4. E Paulo vai, aqui no capítulo 4, explicar por que é necessário combater essa heresia. Por que essa heresia tem que ser combatida? Por que ela é uma heresia? E ele vai começar a descrever de forma mais clara sobre esses ensinamentos. E que esses ensinamentos, ele vai dar uma advertência de que esses ensinamentos poderão levar aqueles que entrarem por eles à apostasia. E o que seria apostasia? O que seria apostatar da fé? Seria abandonar a fé. Seria se desviar da fé. Em outras palavras, esses ensinamentos, eles teriam que ser combatidos, porque se alguém entrasse por esses ensinamentos, eles iriam se desviar da fé em Cristo. Eles iriam se desviar da sã doutrina, do santo ensinamento. Então, ele começa no capítulo 4 aqui, falando sobre essa batalha ou essa luta. Qual é a importância dessa luta? Por que se deve lutar contra os falsos ensinamentos? Eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos hoje, e ele estava dizendo que geralmente nós retratamos a igreja, nós simbolizamos a igreja, isso é um costume de todos nós. É um costume de qualquer cristão. Nós usamos a figura para simbolizar a igreja, a figura de um hospital. Não é verdade? A gente sempre fala isso, a igreja é um hospital. E de fato, ela tende de muitas maneiras servir dessa forma. As pessoas chegam feridas espiritualmente, magoadas, e a igreja, através de Jesus, a igreja vai tratando essas pessoas. Só que o Novo Testamento, em nenhum lugar ele tem a figura da igreja como um hospital. Você não vê a igreja sendo simbolizada por um hospital nas Escrituras. Por outro lado, você vê, isso o Augusto Nicodemos estava falando, que a igreja no Novo Testamento ela é simbolizada como um exército, como alguém que vai à luta. E aí pode vir à nossa memória a figura de
Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo descreve a nossa fé, e ele usa a figura de uma armadura, não é? A couraça da justiça, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então a igreja ela é retratada como um exército no Novo Testamento, como pessoas que devem ir à guerra. Só que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:10, quando ele fala da armadura, ele faz uma ressalva. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque se a igreja é retratada como um exército, talvez na nossa mente a gente achasse, ou fosse achar, que a gente tem que lutar contra pessoas. Só que as escrituras nos ensinam que nós temos que lutar contra coisas espirituais. E essas coisas espirituais, muitas vezes elas são colocadas dentro da igreja através de ensinamentos. E é por isso que a igreja precisa combater o falso ensino. Ela precisa sim lutar contra as heresias. E nós somos um exército para isso. Nós não podemos aceitar o falso ensino na igreja. Esse é nosso papel como cristão. Esse é nosso papel como líder, como pastor, como pessoas que lideram na congregação. Então, Paulo inicia, e eu gostaria que você acompanhasse aí no versículo 1 do capítulo 4, ele começa a dizer algumas frases que nós precisamos atentar para elas. E a primeira frase que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 1, que eu gostaria que nós dessemos um pouco de atenção, é logo no início, quando ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente. Gostaria que a gente atentasse um pouco para isso. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo havia o alertado sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus havia dito para ele que essas coisas iriam acontecer. Ele havia recebido do próprio Espírito de Deus que ensinamentos heréticos iriam acontecer na congregação, nas igrejas. Isso era algo que o Espírito Santo havia dito para Paulo. Não era uma coisa apenas de um achismo. Não era uma coisa que Paulo achava. Não era uma coisa que Paulo pensava. Mas era uma coisa que havia sido revelado ao próprio apóstolo Paulo através do Espírito Santo. E essa coisa, por assim dizer, do Espírito Santo falar com o apóstolo Paulo, não era uma coisa incomum. Abra aí, sem desmarcar 1 Timóteo, por favor. Abra em Atos capítulo 20. Versículo 23, eu vou pedir para que um irmão ou uma irmã leia o versículo 23 de Atos capítulo 20. Senão o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperem visões e doações. Está vendo aí que não era uma coisa incomum? O que ele está dizendo aí? O Espírito Santo me revela o que vai acontecer comigo em cada cidade que eu entrar. E o que vai acontecer com ele em cada cidade que ele entrar? Eu acho isso fantástico, porque já pensou, o Espírito Santo diz para nós: olha, se tu entrar ali, tu vai sofrer tribulação e vai ser preso. Tu ia fazer o quê? E o que é que Paulo fazia? Ele ia. Mas o meu ponto aqui, irmãos, é simplesmente mostrar que essa questão do Espírito Santo falar com Paulo, mostrar para Paulo determinadas coisas, não era uma coisa incomum.
Era algo que ele, como apóstolo de Cristo Jesus, estava incumbido de fazer, de receber essa revelação do próprio Espírito. E aí aqui cabe uma ressalva. Hoje a gente vive dias onde as pessoas dizem: olha, o Espírito me disse, Deus me disse. E aí, baseado em revelações, elas criam doutrinas. Nós vamos já ver, dentro desses versículos que a gente leu, que isso é um risco, é um perigo. Criar doutrinas baseadas em novas revelações. Os apóstolos eram homens autorizados por Deus, tanto para ouvir do próprio Espírito, como para registrar a doutrina da igreja. Eles eram autorizados. E quando outras pessoas faziam isso, ou tentavam fazer, o fim era desastroso. O que acontecia era, no mínimo, uma heresia. E quando as coisas partiam para um lado mais ruim, pessoas se desviavam, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então Paulo está dizendo aqui no versículo 1, que o Espírito Santo, ele acha, é isso? O Espírito Santo acha? O Espírito Santo pergunta? O Espírito Santo faz o quê? Afirma, ele declara, ele assegura de que nos últimos dias, ainda no versículo 1, nos últimos tempos, essa frase, nos últimos tempos, não é aquela frase que a gente está acostumado a dizer, nós estamos vivendo os últimos dias, né? A gente não fala isso. Mas essa frase aqui, a palavra que é usada lá não é escatos, para se referir ao final dos tempos. É uma outra palavra que se refere nessas últimas horas, ou nesses últimos dias, nesses dias que passaram. É esse o sentido. Então ele está dizendo que o Espírito Santo afirma que nesses últimos dias, o que iria acontecer? Aí olhe para o versículo 1, por favor. O que iria acontecer nesses últimos dias? Apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. Por quê? Versículo 1. Que darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque obedecerão ou darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Quando alguém que não está autorizado por Deus para ouvir revelação e criar doutrina, como eram os apóstolos, quando outras pessoas querem fazer isso, e elas não têm essa autorização, porque elas não têm o discernimento de Deus, elas começam a dar ouvidos a quê? A espíritos enganadores. E elas criam doutrinas, mas essas doutrinas são doutrinas de quem? De demônios. E isso é perigoso, porque quando eles criam essas doutrinas, pessoas entram por essas doutrinas, e aqueles que entram por essa doutrina, eles apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Eles se desviarão da fé. Você ainda está em Atos 20? Se você não está, por favor, volte lá. O texto de Atos 20, a partir do versículo 17, Paulo havia chamado a Éfeso os presbíteros da igreja. Ele estava lá em Mileto e mandou chamar de Éfeso os presbíteros. E aí ele está aqui falando aos presbíteros, se despedindo deles. Ele diz: eu estou certo de que vocês não verão mais o meu rosto. E olha o que é que ele fala no versículo 29 e 30. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz:
eu sei, ele está se despedindo, tá certo? Ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só o que ele está dizendo. O Espírito Santo havia revelado a Paulo que essas coisas iriam acontecer. A gente olha para o mundo gospel hoje em dia e algumas coisas a gente se espanta. Algumas coisas a gente se impressiona. E alguns ensinos heréticos, eles beiram ao ridículo. Eu estava vendo um vídeo, um pequeno vídeo, onde um pastor disse que Deus pegou o espírito dos anjos, a alma dos animais e a terra, juntou tudo e fez o homem. Exatamente isso que ele disse. O espírito do anjo, a alma dos animais, misturou com a terra e fez o ser humano. Eu fico pensando de onde ele tirou uma loucura dessa. Da onde ele tirou, e esse homem que estava falando essa loucura, ele não é uma pessoa desconhecida da mídia gospel, ele é um cara bem conhecido, inclusive ele é deputado. E ele estava pregando isso, ensinando essas loucuras, essas heresias, esses ensinamentos que eu não sei de onde ele tirou. Não foi ele. Não, ele tirou de Benihim. Sim, provavelmente. Ou recebeu uma revelação, ou deu ouvido a espíritos, não sei. Um outro que eu estava vendo, o cara estava dizendo que o pecado de Eva é porque ela tinha sido estuprada pela serpente. Sim, irmãos, foi isso que ele disse. Mas sabe, irmãos, esses tipos de coisas não me preocupam. Não me preocupam porque está muito claro. Está muito na cara. Você vai dizer, da onde? Onde é que ele tirou que Eva foi estuprada pela serpente? Isso está muito estampado que é uma heresia, que é um ensino falso. Mas o que verdadeiramente me preocupa são aqueles ensinamentos que poucas pessoas percebem as heresias. Porque elas são sutis. Elas não estão estampadas, elas não estão na cara. E são esses ensinamentos que verdadeiramente me preocupam. Que eu me preocupo se a igreja ela está de fato madura o suficiente, conhecedora o suficiente para identificar uma heresia. Para saber quando o ensinamento vem de Deus ou não vem de Deus. Para saber se não estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Se não estão seguindo a doutrinas de demônios. E eu estou falando essas coisas, irmãos, porque é muito comum hoje em dia as pessoas trocarem de igreja. E elas não querem saber nem o que está sendo ensinado na outra. Elas simplesmente vão, porque é uma igreja de Deus, é de Deus, eu não quero nem saber o que está sendo ensinado. E é isso que verdadeiramente me preocupa. Porque será que estamos verdadeiramente entendendo as lições, as doutrinas, os ensinamentos de Deus, a ponto de estarmos maduros o suficiente para identificar quando o ensinamento é falso ou se o ensinamento é verdadeiro? Isso me preocupa demais, irmãos. Me preocupa verdadeiramente. Às vezes tira o meu sono.
Porque eu fico pensando, muitas vezes, quando eu vejo que alguém sai de uma igreja e vai para outra, sem saber nem o que se ensina lá, eu fico pensando, se nós que ensinamos, estamos ensinando direito. Se nós estamos sendo claros o suficiente acerca das doutrinas de Cristo, dos ensinamentos cristãos. Porque a gente se questiona, será que é eu que não estou conseguindo ensinar? E as pessoas não estão aprendendo porque eu não estou conseguindo ensinar. E essas coisas me preocupam. E me preocupam porque se algum de nós se envereda por ensinamentos heréticos, a ponto de apostatarmos da fé, me preocupa porque as Escrituras dizem que os líderes darão conta da alma ou das almas do rebanho. E isso me preocupa. Eu fico pensando, Deus falando comigo. E aquele irmão que apostatou da fé, a culpa é sua que não ensinou direito. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me assusta tremendamente. E é por isso que eu me preocupo. Eu me preocupo se verdadeiramente nós estamos aprendendo. Se verdadeiramente a gente está pronto para identificar uma heresia. Tem uma música, eu não sei cantar ela, eu lembro vagamente da letra, o Wagner pode me ajudar. Ele diz assim: se eu me humilhar e sacrificar diante do teu altar, o que mais vai? A letra fala. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar, aí é o resto. Qual é o problema desse louvor? É muito bonito, né? Se eu me humilhar e sacrificar tudo aquilo que me custar, tu inclinará os teus ouvidos a meu favor. É lindo isso, né? Qual é o problema desse louvor? É porque parece que nós estamos comprando Deus. Parece que nós estamos comprando Ele com aquilo que eu me sacrifico ou aquilo que eu me humilho. Eu fico pensando se a gente realmente está pronto ou está aprendendo a identificar um ensinamento errado quando a gente enxerga um. Seja no louvor, seja numa pregação, seja num estudo, seja em qualquer lugar. Na escola. Quando alguém diz alguma coisa sutil sobre a criação do universo, a gente consegue identificar que é um ensinamento errado. Então são esses detalhes. Porque aqui, meus irmãos, lembrem do texto que nós acabamos de ler de Atos 20. Ele diz que do meio de vocês se levantarão. Paulo está dizendo isso. E o interessante é que aquela igreja a qual Paulo manda em Atos 20 chamar os presbíteros, era a igreja de Éfeso, que é a mesma igreja que Paulo manda Timóteo. Não é isso que ele diz? Vá para o capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda onde? Em Éfeso. Ele disse lá em Atos 20, 12 anos antes de escrever essa carta. Ele disse: do meio de vocês se levantarão lobos devoradores. Do meio de vocês. 12 anos depois ele está escrevendo essa carta para aquela igreja que se
se levantou lobos devoradores. Não eram pessoas não cristãs que não se diziam cristãs, eram aquelas que se diziam cristãs, que estavam ensinando falsos ensinos, falsas doutrinas. Por isso, irmãos, eu sempre disse isso aqui, mas já faz muito tempo que eu não falo mais, mas vou repetir agora. Eu não aconselho ninguém a ouvir pregação de rádio, porque só o que a gente escuta é heresia. Uma vez eu estava brincando com um amigo meu, que quando eu estou muito santo, eu começo a assistir as pregações do Agenor Duque, para ver um pouquinho de heresia. Então, quando eu estou me sentindo muito crente, não, eu preciso ouvir um pouco de Agenor Duque. E aí eu estava, nesse dia, é brincadeira, nesse dia eu estava indo dar aula no seminário, e aí eu liguei o rádio, e aí o cara abriu naquele texto de Salmo que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Até aí tudo bem. O problema foi quando ele foi explicar o versículo e foi fazer a interpretação do versículo. Ele disse que, tentando nos derrubar, existem 11.000 demônios. Aí a explicação dele foi essa: 10.000 ao teu lado e 1.000 à tua direita. 10.000 com 1.000 dá quanto? 11.000 demônios tentando te derrubar. Aí eu, meu Deus do céu. Só que o problema é que a maioria dos cristãos, eles não identificam isso como ensinamentos errados. Eles dizem: oh, glória a Deus, os demônios tentam me derrubar, mas Deus é comigo, eu não serei atingido. O cara fala uma mentira e a igreja acredita. É do meio da igreja que surgem os falsos mestres. É daqueles que se dizem cristãos que surgem os falsos ensinos, as falsas doutrinas. E o perigo disso é porque quem segue isso, olha aí, versículo 1 do capítulo 4. Alguns apostatarão da fé. A fé aqui, irmãos, não é simplesmente o ato de crer, mas a fé aqui, o sentido de fé aqui, é aquele conjunto de doutrinas ou ensinamentos cristãos, dos quais aqueles que deram ouvido a outros espíritos ou a espíritos enganadores se desviaram. Eles ainda se acham cristãos, mas eles se desviaram da fé, ou seja, se desviaram dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos que as Escrituras nos revelam, e passaram a dar ouvidos a espíritos enganadores. Vocês notaram aqui o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um contraste, ele está fazendo um paralelo. Ele diz no versículo 1: o Espírito afirma, ou seja, o Espírito Santo me diz, mas eles estão dando ouvido a quem? A quem? Espíritos enganadores. Vocês estão percebendo o contraste? Eu dei ouvidos ao Espírito Santo, mas alguns estão dando ouvidos a espíritos enganadores. Esse é o contraste que Paulo está fazendo aqui. E esses ensinamentos que essas pessoas estavam dando ouvidos eram ensinamentos de demônios. Eram espíritos enganadores. Lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios, lá no capítulo 11, quando ele fala sobre Satanás? Ele diz que o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz, em espírito de luz, ou anjo de luz.
Então aquelas pessoas estavam deixando de ouvir a voz do Espírito para dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando é que alguém deixa de ouvir a voz do Espírito Santo? Senão, quando ele deixa de dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo inspirou nas Sagradas Escrituras. Quando alguém deixa de dar ouvidos ao que está revelado e registrado nas Escrituras, ela deixa de dar ouvidos ao Espírito Santo. E ela começa a dar ouvidos a espíritos enganadores de novas revelações. Irmãos, eu particularmente, a Igreja de Jesus, ela tem aproximadamente um pouco mais de 2000 anos. E nesses 2000 anos de fé cristã, eu verdadeiramente fico com o pé atrás quando alguém aparece com uma novidade. Quando alguém aparece e diz assim, olha, eu descobri uma coisa que ninguém nesses 2000 anos de história da igreja nunca pensou. Eu fico com o pé atrás, porque provavelmente é uma heresia. Porque em 2000 anos não é possível que o Espírito Santo em 2000 anos nunca tenha revelado a ninguém, só está revelando a ele agora. Não consigo acreditar nisso. 2000 anos de história da igreja, o Espírito Santo não revela. Aí revela ao elemento. Temos que ter cuidado com essas coisas, porque isso pode nos levar a apostasia, a desvio dos ensinamentos, ou como ele está falando aqui, da fé cristã. Amém, irmãos? Amém. Ele diz que esses espíritos enganadores e ensino de demônio, ele vem pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem a sua própria consciência cauterizada. Olha o que é que esses ensinamentos errados ele faz com as pessoas. Eu não sei se você já tentou conversar com alguém que você sabe que os ensinamentos dele não é bíblico. Eu não sei se você já tentou fazer isso, mas aquela pessoa não aceita, e ela não aceita de jeito nenhum. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela está com a sua consciência cauterizada. Sabe o que significa isso? Significa que ele deixou de ser sensível ao erro. Essa palavra cauterizar, ela é cicatrizar. Você já tentou fazer algum trabalho manual que te deixou com calo nas mãos? Essa semana eu fiz. Ficou uns calozinhos nas minhas mãos. Só que, se você continuar a fazer, o que vai acontecer com a sua mão? Primeiro, cria um calo. Depois, o calo, como a gente costuma dizer, encaliça. E depois que encaliça, o que acontece? Se acostuma. Isso é cauterizar. O lugar do calo fica insensível. Você não sente mais dores. Você não sente mais aquilo incomodar. Quando as pessoas enveredam por ensinamentos errados, aqueles ensinamentos com o tempo cauteriza a consciência e eles não mais identificam aquilo como errado, porque acostumaram com o erro. Vocês estão entendendo aqui o que ele está dizendo? E é difícil você mostrar que aquela pessoa está enveredando por esse caminho. É por isso que nós temos que ter cuidado, porque isso pode acontecer conosco. Se não atentarmos para a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo expressamente afirma,
Nós podemos deixar de dar ouvidos ao Espírito e começar a dar ouvidos a espíritos enganadores. E quando isso acontece, a nossa mente fica cauterizada. E ele vai aqui, o apóstolo Paulo, dizer que essa mente está tão cauterizada que coisas simples passam a ser proibidas na mente daqueles que têm a mente cauterizada. Olha o que ele fala: que falam mentiras e que têm a mente cauterizada e que proíbem o quê? A pessoa está com a mente tão cauterizada, com a consciência tão cauterizada, que para eles casar é pecado, casar é errado, que o relacionamento íntimo entre o homem e a mulher é errado. Nós estamos aqui, eu falei da outra vez, mas nós estamos falando aqui de um grupo chamado gnósticos. E eles trabalhavam muito esse lado da purificação do corpo. Então eles tanto se abstinham do casamento, porque eles pensavam, entendiam que o relacionamento íntimo, marital, entre o homem e a mulher, contaminava o corpo. E não somente isso, mas qualquer coisa que se pegasse ficaria impuro. Então eles tinham rituais de asepsia. Eles estavam sempre se purificando, se lavando. E não somente isso, eles não comiam carne para não contaminar o corpo com sangue. Olha aí o versículo, olha aí. Proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Como é que pode? O cara está com a mente tão cauterizada que ele acha que comer carne de porco é pecado. E não adianta você argumentar. Se Deus não quebrar essa consciência cauterizada, se Deus não tirar esse calo do coração, não vai adiantar. E como foi que tudo isso surgiu? Como foi que tudo isso surgiu? Esse ensinamento errado surgiu mediante a novas revelações, dando ouvidos a espíritos enganadores. E aí alguém chegou e disse: olha, comer carne de porco é errado, porque o Espírito me revelou. Só que não foi o Espírito Santo. E por que não é errado? Paulo vai explicar. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, ou seja, você pega a comida e dá graças a Deus, ora por elas, com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Lembra que os gnósticos diziam que existia um conhecimento oculto. Mas Paulo quebra isso no capítulo 2, quando ele diz que a vontade de Deus é se revelar por completo. E quando alguém tem pleno conhecimento de Deus, ele não dá ouvido a essas bobeiras. Ele não dá ouvido para alguém que diz que casar é pecado. Porque ele conhece plenamente a verdade. Ele não dá ouvidos para alguém que diz que comer isso ou aquilo é errado. Porque ele conhece plenamente a verdade. E ele não se deixa levar por ensinos de espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Porque ele conhece Deus de perto. Ele sabe quem é Deus. Porque Deus se revelou no seu Filho Jesus. Amém. E o seu Filho Jesus morreu na cruz para nos livrar de toda essa tralha espiritual, de todo esse peso que a religião judaica colocava em cima do ser humano. Eu não preciso mais viver preso a esses dogmas. Cristo nos libertou disso.
E o Espírito Santo tem falado conosco. E nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz, para não darmos ouvidos a espíritos enganadores, que são doutrinas de demônio. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou, ou seja, tanto o casamento, como aquilo que é para comer, tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meus irmãos, mais uma vez, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai começar a fazer algumas coisas que a Bíblia não nos manda fazer, não exige de nós. Quer ver uma coisa? As mulheres só vão começar a andar de saia. Se nós não tivermos o pleno conhecimento da palavra de Deus, as mulheres não usarão mais brinco. Se nós não tivermos o pleno conhecimento da palavra de Deus, a mulher não passará mais batom. Porque esses ensinamentos não são bíblicos. Mas se eu não conhecer a Bíblia, eu vou dar ouvidos a eles. O homem tem que pregar como? De paletó. Eu nem poderia estar aqui. Mas quando eu tenho pleno conhecimento da verdade sobre Deus, eu percebo que essas coisas nada são. O brinco nada é, a saia nada é, o batom nada é, o paletó nada é. Mas tudo que Deus fez é bom. Amém. É isso que Ele está mostrando aqui. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você consegue perceber a importância da palavra de Deus? Como é que nós somos lavados e regenerados? Nós somos lavados e regenerados pelo poder da lavagem com água pela palavra. Daí a importância de estarmos sempre em contato com as Escrituras, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, para não nos deixarmos levar por ensinamentos errados, que hoje em dia, irmãos, infelizmente, tem muitos em nosso meio. Amém? Amém. Eu queria tirar 3 lições bem rápidas aqui para nós. Primeira lição, no versículo 1, quando ele diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Nós precisamos aprender a discernir entre o ensino correto e o ensino errado. Eu espero que nesses cultos de doutrina a gente tenha aprendido algumas coisas aqui, principalmente sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado, não apenas o que é certo e errado, mas aquilo que é bíblico, aquilo que Deus expressamente nos ensina e aquilo que Ele não ensina, e aquilo que está sendo ensinado como de Deus, mas de fato não é de Deus. Nós precisamos aprender a discernir entre o correto e o errado, entre o que é de Deus, entre o que é do Espírito e o que é de espíritos enganadores. Como eu disse, aquilo que está expressamente exposto, todo mundo enxerga, mas a minha preocupação são as coisas mínimas que às vezes a gente deixa passar. A minha preocupação são com esses ensinamentos que são sutis. Como quando a gente com tão boa vontade diz, Deus vai fazer na tua vida. E Deus não está prometendo nada.
Quando eu digo essa semana, tu vai ter uma vitória de Deus. E Deus está olhando para mim e está dizendo, eu não estou falando nada disso. Nós precisamos aprender a discernir. Se de fato essa história de Deus vai te dar a vitória, ela é bíblica ou não. Se Deus vai te dar... Qual é o teu problema, irmão? Meu problema é que eu tenho uma causa na justiça. Essa semana Deus vai te dar a vitória. Nós precisamos discernir se essas coisas são as vitórias que Deus nos promete. Qual é a vitória que Deus nos promete, irmãos? Qual é a vitória que Deus nos promete? A vitória sobre o pecado. Essa, aliás, Ele não apenas nos promete, Ele diz que nós já somos mais do que vencedores. Porque Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a vitória contra a morte e contra o pecado. Glória a Deus. Não somos mais prisioneiros do pecado e nem reféns da morte. Essa vitória Ele promete, e não apenas promete, Ele já cumpriu. Amém. Mas Deus não está prometendo vitórias financeiras. Deus não está prometendo vitórias de saúde. Alguns de nós passaremos a nossa vida inteira doentes de alguma coisa. O que nós temos a certeza é que, ainda que sejamos fisicamente debilitados, Deus não nos abandonará. Glória a Deus. Essa é a certeza. Aleluia. Não é que Ele vai tirar, é que Ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. Eu preciso discernir se os ensinamentos são de fato corretos ou errados. A segunda lição é que nós precisamos ter cuidado com esses ensinamentos errados para que eles não cauterize a nossa consciência. Para que não tenhamos a nossa consciência cauterizada. Porque se nós tivermos a consciência cauterizada, nós iremos ficar insensíveis para o erro. Não estaremos mais com condições de notar quando algo está errado. Então nós temos que ter cuidado para que não venhamos a enveredarmos por ensinamentos errados e termos a consciência cauterizada. Porque uma vez cauterizada, nós nos desviaremos ou apostataremos da fé em Cristo Jesus. E a terceira e última lição é que aquilo que está nos versículos 4 ao 5 é que tudo que Deus criou é bom. Você acredita nisso? Amém. Eu também creio. Que tudo que Deus criou é bom. Então não acredite em qualquer historinha que alguém contar para você e dizer, mas casamento é pecado, mas comer isso é pecado. Não. Tudo que Deus criou é bom. E se for recebido com ações de graça, pode comer. Pode colocar para dentro da sua barriga. Jesus disse que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Não é aquilo que a gente ingere, mas é aquilo que sai através da nossa língua. As palavras. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. E que verdadeiramente, irmãos, nós possamos continuar aprendendo da palavra para não nos deixar enganar por espíritos e nem nos enveredar por doutrinas de demônios. Amém. Fiquemos de pé e vamos orar.